Eu simplesmente amei O Diabo Veste Prada 2. Você precisa assisti-lo nos cinemas. Sabe aquele filme que dá aquele calorzinho no coração, aquela sensação de que tá reencontrando aquele amigo que você não vê há muitos anos? Aí quando você reencontra, parece que pouco mudou e você conhece muito aquela pessoa e vai descobrindo os novos lados dela, aonde aquela pessoa chegou, quais são os objetivos, os sonhos que ela alcançou. Reencontrar esses personagens depois de 20 anos trouxe aquela sensação gostosa de reencontro, aquela sensação gostosa de estar juntos novamente. Eu me diverti, me emocionei, eu simplesmente adorei o Diabo Veste Prada 2. Tinha muito medo que essa continuação fosse uma continuação caça-níquel, simplesmente pela grana, mas não, tem estofo, tem personalidade e consegue entregar pra gente uma versão muito mais amadurecida dessa trama e de forma muito interessante. Vamos analisar juntos e discutir os pontos de Diabo Veste Prada 2? Eu vou trazer aqui alguns soft spoilers, nada muito pesado. Se for uma coisa mais pesada, eu aviso. Eu separei aqui em tópicos o que eu precisava falar pra vocês, eu anotei aqui direitinho. E o primeiro ponto que eu acho que é bem importante nesse filme é as similaridades com o primeiro filme. Sim, tem muitos pontos similares, em especial nos primeiros 30 a 40 minutos de filme. Você vê muita coisa ali que se assemelha, quase que um espelho ao primeiro filme, mas sempre com um frescor, com algo diferente, dá até aquela sensação de que, poxa, será que eles estão copiando a mesma história? Mas não, somente ali depois que passam uns 40 minutos de filme acontece um evento específico que vai fazer as coisas darem aquela guinada para um caminho diferente, mas ainda assim, por mais que o filme repita algumas coisas da fórmula do primeiro, a história aqui já começa diferente. Começa com um outro ponto de vista de uma outra coisa que a gente não tinha visto no primeiro filme, só tinha sido pincelado, que é a questão jornalística da Andy. Então isso é muito legal. É um filme que não faz uma cópia do primeiro. Ele se utiliza dos elementos que o primeiro trouxe para conseguir ambientar a gente de novo nesse mesmo mundo, mas sem fazer uma cópia, sabe? Sem falar, poxa, estamos imitando. O fanservice, outra coisa que eu anotei aqui pra não esquecer. O fanservice é muito bem feito, ele é muito entregue. E não é aquele negócio de tipo, eu sou fã, quero service e pronto, acabou. Não, sou fã e vou ter service, mas de um jeito interessante. Eles utilizam as mesmas piadas de um outro jeito, trazem aquele momento que você fala, puta, essa piada, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo. Tem os easter eggs, várias coisinhas que estão soltas ali, que se você viu o primeiro filme recentemente, você vai recordar. E tudo isso feito de forma inteligente, muito bem colocada. Eu simplesmente me diverti bastante. E até a mudança que acontece ali no filme mais pra frente, que o filme trilha um caminho próprio e realmente constrói ali uma nova história, ele ainda assim traz elementos do primeiro filme, te traz aqueles momentos que você fala, puta, isso tá muito similar, ou então isso me lembra uma coisa muito gostosa que eu vivi naquele filme, e vai te fazendo discutir e refletir sobre novos temas que o filme tá ali apresentando. Eu preciso comentar, eu reassisti o primeiro filme na segunda-feira, dia 27, e assisti na pré-estreia o filme agora no dia 28, na terça-feira, então eu tava com tudo muito fresco, então conforme eu fui assistindo, por isso que foi me trazendo essa sensação ali de similaridade, e aqui eu vou trazer um soft spoiler do filme. Tem uma cena no primeiro filme, que é aquela cena que a Andy tá atravessando com um monte de coisa, correndo, não é a cena da transição dela de roupa. E eu falei pro Vitor, que assistiu comigo, meu marido, né, falei, poxa, a Andy não foi atropelada, se fosse hoje em dia, ela seria atropelada por uma moto, porque, né, até Nova York tem moto hoje em dia. E aí, quando eu assisti, surpresa minha, assistindo o segundo filme, tem uma cena que passa uma moto ali, eu falei, puta, é exatamente o que a gente tava conversando, né, aconteceu no filme. O filme ele consegue trazer pra gente um aprofundamento / evolução dos personagens e do relacionamento entre eles ali, né? E o primeiro ponto, o elenco tá afiadíssimo. A Anne Hathaway conseguiu trazer a Andy que a gente gostava, mas mais madura, 20 anos depois. A Emily, a mesma coisa, você vê as nuances daquela personagem que a gente amava odiar, mas ainda assim ela traz novas camadas para a personagem. Isso não é responsabilidade só do ator, é também do texto. Então é um trabalho em conjunto, né? Roteirista, ator e diretor. Então eles conseguiram construir uma forma que esses personagens trouxessem amadurecimento. A Miranda, assim, interessantíssima. Ela continua maldosa, ela continua afiada, mas as piadas estão um pouco mais limitadas. Tem muita gente que fala, poxa, mas será que você não limitou o filme? Não, de forma nenhuma. Eles utilizam isso com um bom humor, o tipo de piada que ela faria, o comentário afiado de antes continua presente, mas aplicado às vezes de um outro jeito, ou aplicado de uma forma que era como ser aplicado no primeiro filme, e mostrando o quanto ela, por mais que tenha mudado, e ela tá diferente da personagem, não, ela não tá super boazinha, tá? Mas ela tá mais humana. Acho que a personagem tá mais humanizada e mais fragilizada, o que é muito interessante de enxergar. E
a Meryl Streep entrega, assim, brilhantismo no personagem, como sempre, né? Uma excelente atriz, ela nasceu pra viver esse personagem, assim, ela simplesmente entrega tudo. E aí, comentando agora sobre a Andy, vem aqui um soft spoiler. A Andy, ela trabalha hoje com o jornal investigativo, então ela é uma jornalista, depois que ela saiu lá da Runaway. E aí, ela e todos os amigos dela, jornalistas, eles todos perdem o emprego ao mesmo tempo. E ela faz um discurso muito inflamado. E com essa perda de emprego e com esse discurso inflamado sobre o jornalismo, a importância do jornalismo, ela acaba chamando a atenção ali do pessoal da Runaway e ela acaba voltando e tem o primeiro reencontro com a Miranda. E é esse ponto que eu queria comentar, o reencontro dela com a Miranda. É muito engraçado, porque antes dela encontrar, da gente mencionar a Miranda, você vê uma Andy muito madura, se posicionando, mas ainda assim era aquela Andy que a gente conheceu, né? Já tinha mudado o estilo de roupa, de se vestir, de se posicionar. Por mais que ela seja a personagem mais calorosa e brincalhona ali do grupo, a calorosa mesmo, né? Ela é aquela pessoa animada, ela ainda assim estava com um posicionamento mais firme, né? Tanto que o discurso dela mostra isso. E eu acho que o filme fez direitinho a lição de casa. Trouxe maturidade para todo mundo na medida certa. E é muito legal ver que com toda essa maturidade, pompa que ela construiu, de virar editora-chefe e tudo mais, quando ela vai reencontrar com a Miranda, ela já fica um pouco ansiosa, porque remete ao passado traumático dela. Porque, gente, O Diabo Veste Prada é maravilhoso, eu amo o primeiro filme, mas tem que ficar bem claro pra gente, ali era uma relação tóxica de trabalho. Aquilo não é saudável, nem pra Emily, nem pra Andy e nem pra Miranda, né? Miranda não podia fazer aqueles espaltérios absurdos que ela fazia. Mas é o que a gente se diverte, dá risada no filme, e muita gente se identifica, com certeza, com uma relação tóxica de trabalho. Então acho que aqui no filme, quando ela chega nesse momento de encontrar a Miranda, e ela tá ali cara a cara com ela, elas conversam, a gente super animada, disparando a falar, pensando que ali ela vai encontrar uma personagem mais acolhedora, a Miranda, aquele gelo maravilhoso nela, o que é divertidíssimo, é muito engraçado a forma que ela faz, assim, o cinema inteiro morreu de rir, eu ri bastante também, e mostra o quanto, por mais madura que ela esteja, ela foi desmontada um pouquinho por esse discurso da Miranda. A Miranda conseguiu desestabilizar ela, mas ela não ficou desestabilizada como ela fica no primeiro filme. A maturidade da personagem conseguiu fazer ela, opa, não, eu não posso descer tanto. Você percebe que ela fica desestabilizada, mas não como no primeiro filme. Isso é um traço de amadurecimento, né? A gente, com o tempo de vivência, de vida, vai amadurecendo, né? Então isso é um traço bem interessante. E esse reencontro com a Miranda mostra também pra gente o outro lado, que é a Miranda, né? O quanto ela tá mais fragilizada, não sei que ela esteja frágil, e a gente tem que pensar que é o contexto atual, né? Há 20 anos atrás, a Runaway era uma revista impressa que era importantíssima, e a internet em 2006, o filme foi gravado ali em 2004, 2005, né? Lançado em 2006, aquele contexto de que a internet estava ainda engatinhando, não tinha rede social, né? O máximo que tinha aí era um Orkut, um MySpace, mas ainda assim não tinha a força que tem hoje a internet, as redes sociais. Então a Runaway era uma revista importante, né? Os sites estavam começando a ganhar maturidade. Então a Miranda tinha um poder absoluto ali naquela época, né? Era um controle total. E hoje não. Com a internet não tem voz só as pessoas com muito dinheiro, né? Que têm acesso aos meios de comunicação e controlam eles. Qualquer um com um celular, que é o que eu tô fazendo aqui gravando o vídeo, se de repente um vídeo desse viraliza, eu ganho autoridade e vira uma pessoa super respeitada no meio, que é o que a internet, o filme propõe pra gente, né? A Miranda não tem mais o peso que ela tinha antes, embora ela seja importante, mas ela tá muito mais fragilizada, né? Ela não tem o poder que ela tinha. E isso é muito legal, que mostra o quanto o mundo de hoje mudou essa revista. O filme conseguiu trazer essa atualizada. E a Miranda é uma personagem super cancelável, porque ela tem vários comentários inadequados, mas ela tem a assessora, que esqueci de anotar o nome dela, que dá essa controlada nela, dá uma puxada, que é a nova Emily, né? Ela tem outro nome, eu esqueci, a atriz que é muito boa, por sinal. E ela dá aquela controlada, tipo, ó, Miranda, você não pode falar isso hoje em dia. Tipo, a Miranda pendura o próprio casaco, então você fala, nossa, mudou tudo, né? Não mudou tudo, mas mudou bastante, né? Ela tem que se segurar porque ela não pode falar tudo o que ela gostaria, porque o mundo que a gente vive hoje não aceita mais esse tipo de coisas de relação tóxica com o trabalho, embora lá ainda exista. Tem um reencontro com a Emily, que é maravilhoso quando ela vira a diretora executiva da Dior. Eu achei muito divertido porque a Emily continua instável, mas não tão instável e imatura como naquele filme, no primeiro. Ela tá muito mais madura, mais posicionada, mas ainda assim fútil, né? Ela tinha essa característica de ser uma pessoa muito fútil, muito preocupada com a roupa de marca e tudo mais, e com status, mas ela não é um fútil, não é uma pessoa fútil no sentido vazio hoje, né?
Ela é fútil no sentido que ela entende as regras do jogo, ela sabe como funciona e ela não é mais manipulada pelo jogo, ela ajuda a manipular esse jogo, né? Então, muito legal essa personagem madura. E tem o Nigel, que é um pouco questionável a forma como ele tá ali, né? Ele tá um pouco meio que de lado, parece que é um personagem que foi meio que deixado esquecido, preso ali, meio que pra servir a junção das personagens, né? Ele ajuda a juntar todo mundo, mas ainda assim, eu acho que não. Talvez tenha sido uma muleta de roteiro isso, mas ao mesmo tempo, existem pessoas que às vezes você conhece, que trabalham na mesma empresa há 15, 20 anos, tem um potencial para virar diretor, e às vezes aquela pessoa está naquele cargo de gerência, de gestão, e não consegue passar dali, porque ela não foi enxergada, ela entendeu que aquele caminho é o caminho dele, e até porque o Nigel, você vê que ele está muito apegado, o filme constrói isso, né? A parte que ele está olhando os negócios ali, aí a gente chega para falar uma fofoca para ele de uma coisa pesada que tinha acontecido, ele vai lá e continua, tipo, ele quer fazer o que ele fazia há 20 anos atrás. Mas não tem como mais fazer isso hoje, porque a internet mudou completamente o ritmo do mundo e das coisas, né? O filme discute sobre o legado, então fala sobre a importância da Miranda, sobre a importância da Runaway como uma revista de moda, ditadora de moda, né? Como ajudou a moda a ser o que é hoje e o que foi no passado. Então o filme discute legado, sobre como esse legado vai continuar sendo transmitido. A personagem da Miranda, inclusive, tem essa preocupação, e a Andy também, o que gera uma grande confusão, de qual o legado que vai deixar, né? A Miranda faz parte desse legado. A Andy faz parte desse legado. A Runaway é o legado da moda, né? Ela ajudou a ditar a moda como funcionava. E tiveram como a Andy mesmo disse, como a jornalista investigativa que faz aquele pouco caso no primeiro filme, hoje ela reconhece a importância da Runaway, que ela já reconheceu no primeiro filme ali do meio pro final, né? Mas agora, mais do que nunca, ela sabe a importância da Runaway para a moda, né? E como a moda também é um mercado financeiro de altíssimo valor, né? Então, o filme discute sobre essa questão de legado jornalístico e tudo mais. E discute também, né, o que era a moda antes, o que é a moda hoje, né? Tem até uma discussão dela com a Emily, falando sobre o preço das coisas e sobre o quanto é acessível ou não acessível. Então o filme discute isso. Ele critica o mundo das fusões e aquisições. A gente está cada vez num mundo em que os grandes fundos de investimentos compram grandes empresas e grandes empresas compram outras empresas e viram grandes conglomerados com poucas empresas concorrendo no mercado. Isso é uma coisa que o filme discute, é de forma sutil sim, mas ainda assim é muito bem pontuado e colocado, e ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre como o mercado está caminhando, né? Independente da Miranda ser uma escrota, e da Andy e da Emily também ter sido, né? E delas trabalhando nesse mercado complicado que é o mercado da moda, ainda assim, ali existia uma curadoria manual, uma preocupação com as coisas, né? E ali a gente começa a enfrentar essa questão de que como as coisas vão ser feitas, né? Com esse monte de fusão e aquisição, a característica principal artística, ou então o motivo de existência daquela corporação, daquele jeito, vai se perdendo aos poucos, né? O filme discute um pouco isso, tem as questões das demissões em massas, que também é discutido um pouco aqui no filme, o uso excessivo de IA nos dias de hoje, a precarização do trabalho é uma outra coisa muito legal discutida, é superficial sim, mas ainda assim ajuda a gente a pensar sobre isso, né? O quanto às vezes a gente está lendo uma matéria, isso acontece muito, né? De vários sites de notícias aí, sem citar nome de um específico, alguém comenta, nossa, matéria mal redigida, nossa, o estagiário que escreveu, nossa, não sei o que lá. Gente, hoje, quem manda é quem dá a notícia primeiro. Então você acha de verdade que o processo de revisão de um jornal é o mesmo processo de revisão de 20 anos atrás? Não é, né? Tô falando que é certo? Eu não acho que é certo. Mas ainda assim a gente vive num mundo ultra conectado em que tudo é urgente, é tudo para ontem. E de verdade, você acredita que hoje tem possibilidade de fazer uma super revisão que não vai passar um erro de português, uma manchete mal colocada ou até sensacionalista, já que o que mais importa é engajamento e clique? Então, a rede social, a IA, tá mudando o mercado, né? Antes do que 20 profissionais faziam, um faz hoje. E com isso, os textos perdem qualidade também, né? Não tem mais a mesma profundidade jornalística de antes. Inclusive, uma das críticas de um site de notícias aí, que surgiu depois de um tempo, que é o senhorzinho, não vou falar o nome, muito criticada porque as notícias eram muito curtas, né? Tipo, sei lá, Bolsa de São Paulo, não sei o que lá. Aí você vai ver a matéria, é uma matéria curtíssima que não dá pra entender contexto. Porque as pessoas não leem matéria, as pessoas querem ler manchete. Isso é péssimo, porque o mercado jornalístico caminhou para esse caminho. E que muitos jornalistas não queriam caminhar. E isso é um fruto do mundo que a gente vive. A gente vive num mundo em que quem te dá a notícia primeiro vai ganhar mais dinheiro. Tudo se resume a dinheiro. Utilizar a IA se resume a dinheiro.
Ter menos pessoas na empresa, quadros enxutos, se resume a ganhar mais dinheiro. Tudo gira em torno disso e o filme discute isso de forma muito sutil e de forma responsável até. Então é bem interessante essa discussão. E ele traz apenas que a gente possa refletir sobre isso e entender o quanto é legal e o quanto é importante a gente refletir sobre como o mundo está posto hoje, mas ainda assim o filme não aprofunda demais. Seria legal eles aprofundarem, mas não aprofundam, e o filme, eu acho que consegue seguir um ritmo interessante pensando nisso, né? Então ele consegue caminhar bem para isso. E um outro ponto que eu achei que faltou o filme aprofundar um pouco mais, que é a discussão das redes sociais. Se fala muito das redes sociais, como elas impactaram a revista e o mercado como um todo, mas ainda assim eu senti que eles usaram um pouco as redes sociais. Ainda assim, eu acho que tá ok. O filme funciona bem, né? Tem a aparição da nossa incrível Lady Gaga, não vou falar como ela aparece, mas ela manda muito bem. Ela é realmente uma boa atriz. E ela tá ali interpretando a Lady Gaga mesmo. Então é bem divertida, a participação dela é bem legal. Tem outras participações especiais que são bem sutis, da Lady Gaga ainda tem um diálogo ali. E das outras pessoas tão famosas que aparecem ali é bem mais superficial, é bem rápido. Mas ainda assim é só pra dar aquele brilhinho. O final do filme, né? Ele é um final fechado. Ele termina o arco que foi aberto nesse segundo filme, atualiza para os dias de hoje a discussão, pauta questões raciais, tem mais pessoas pretas no filme, que é uma coisa muito importante. O filme, ele tá mais atualizado, ele fala muito a linguagem de hoje, sem perder todo o frescor e tudo o que fez o primeiro filme brilhar. Ele consegue atualizar de uma forma muito inteligente. De verdade, gente, a cada sessão, a cada piada que o filme fazia, ou seja Miranda, ou seja Emily ou a Andy, você ria. E, assim, a sala inteira de cinema rindo. Foi delicioso. Eu assisti uma sala enorme lá no Eldorado, naquela sala 1 deles, que é bem grande, tava lotada. E, assim, muita gente. E todo mundo rindo, se divertindo. E eu fiquei com essa sensação quando eu saí de lá, assim. Sabe aquela sensação gostosa de estar vendo o filme? Nossa, como eu me diverti, como foi legal, como foi gostoso isso. Eu saí de verdade, com um calorzinho no coração. Eu falei, gente, eu acho que esse filme é melhor que o primeiro. Depois que acalmou os ânimos, eu não sei se é melhor que o primeiro, mas tá pau a pau, assim. Os dois são muito bons, eu gosto deles. Inclusive, o Diabo Veste Prada 2 saiu aqui no Rotten Tomatoes, a nota de crítica. Por enquanto, ele tá com 77% de crítica. Já o Diabo Veste Prada 1 tem aprovação de 75% de crítica. São duas notas excelentes. Então, é um segundo filme que entrega uma boa revitalizada no tema, traz novos temas para serem discutidos, conseguiu fazer um roteiro legal, o elenco tá muito bem, a direção também é muito boa e consegue entregar pra gente um pacote fechadinho, redondo. Ele é perfeito? Não. Tem suas imperfeições que eu comentei aqui, uma coisa ou outra que poderia ter sido melhor, mas ainda assim ele é entretenimento puro, com discussão, com reflexões, com piadas engraçadas, piadas canceláveis, e é divertido. O filme ele realmente entrega, por isso que eu disse, ele consegue abrir um arco novo, ele começa parecendo que tá criando um arco antigo, né? Poxa, tá reciclando algumas coisas, mas não, ele vai criando novos elementos, até que ele tem uma ruptura, e você fala, poxa, o filme agora cresce e aparecem novos elementos, e aí ele consegue fechar essa nova história que aconteceu, e fecha bem, mas ainda assim ele fecha com gancho para uma continuação. Não tem um gancho aberto, do tipo, ficou uma coisa sem resposta, não tá tudo respondido, mas ainda assim ele consegue deixar umas pontas que vão servir para um terceiro filme, que eles com certeza vão fazer se esse for um sucesso, e eu acho que vai ser. Eu amei demais o filme, a relação de amizade ali, spoiler agora, a relação de amizade que foi criada ali entre a Emily e a Andy no final foi muito fofo, mas respeitou a personalidade das personagens, até a relação de amizade da Miranda e da Emily, a Miranda falando que ela se aproveitaria muito de um lançamento do filme, de um livro sobre ela, porque ela ia continuar em alta, que é o que aconteceu com a Anna Wintour, né? O livro é sobre ela, antes de ter virado o filme tem o livro. E a Anna Wintour hoje tá na campanha do filme, que fala mal dela, né? Então você vê que loucura. Ela conseguiu subverter o que tinha acontecido de ruim e transformou em positivo. Tanto que a personagem da Miranda cita isso, né? Fala, pode soltar esse livro, eu não me importo. E é muito interessante isso, né? E o que eu posso dizer pra vocês é, vale a pena ir no cinema. É um filmaço divertido que eu amei assistir. Comenta aqui comigo se você já assistiu, se você gostou, ou se você vai assistir. Vem discutir, vamos discutir os temas que o filme trata, porque eu amei, eu quero ver de novo, assim. Eu me diverti muito e é um dos filmes do ano. E pra mim, como eu disse, é uma das melhores continuações recentes, assim, né? A gente tem tido muita continuação ruim, que tava tentando só usar a nostalgia de graça, e aqui não, a nostalgia não é de graça. Ela é bem feita e bem executada. Até o próximo vídeo e tchau!